Boa tarde, paz do Senhor a todos. Hoje eu vou estar falando um pouco sobre a natureza da fé e alguns exemplos bíblicos, algumas passagens que falam sobre a fé. Em Hebreus 11:1 fala que fé é o fundamento das coisas que se espera e é a prova das coisas que não se veem. Viver pela fé e não pelas coisas que a gente vê. É acreditar nas coisas que a gente não vê. Em Mateus 21:22 também fala que tudo que a gente pedir em oração, crendo, pedindo em nome de Jesus, que a gente recebe. Tem também uma passagem que Jesus estava passando perto de uma figueira, mas os discípulos estavam com fome. Ele olhou, só tinha folha na figueira. Ele disse assim, que essa figueira seca e nunca mais dê fruto. Aí quando eles voltou e passou pelo mesmo caminho, a figueira estava toda seca. E os discípulos ficaram assim, maravilhados, pensaram, mas por que aconteceu isso? E os discípulos vendo isso maravilharam-se, dizendo, como secou imediatamente essa figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, em verdade vos digo, se tiveres fé e não duvidar, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se disser a este monte, ergue-te e precipita no mar, assim será feito. E tudo que pedires em oração, recebereis. Em João 20:29, também tem uma passagem que fala assim, disse-lhe Jesus, porque me vistes, Tomé, crestes, bem-aventurados que não viram e creram. E continua em vários lugares ainda, em várias passagens na Bíblia, falando sobre a fé. Como em Romanos 1, versículo 16 e 17. No 16, fala assim que, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. No versículo 17, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Em Romanos 4, 17 ao 22, Abraão não enfraqueceu na fé, mesmo quase 100 anos, sabendo que Sara era estéril, não duvidou da promessa de Deus. Foi fortificado pela fé, dando glória a Deus. Tinha certeza que se Deus prometeu, era poderoso para cumprir. Então, se Deus tem uma promessa, tem um propósito na vida de cada um de nós, pode demorar o tempo que for, que vai se cumprir. Às vezes a gente pensa, está demorando, mas já passou 1 ano, 5 anos, 10, e nada modificou. Mas é porque o tempo de Deus é diferente do nosso. E não chegou a hora de Deus ainda, para que a gente possa receber essa bênção, né, que a gente está esperando há tanto tempo. Mas se é promessa de Deus, vai se cumprir na vida de cada um. Em Gálatas 5, versículo 22 e 23, também continua falando, né, sobre os frutos do Espírito Santo. Em Efésios 2, versículo 8,
nos diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é um dom de Deus, né? E somos salvos pela graça, por meio de nossa fé, que vem de Deus. Em Hebreus 11, versículo também 11, nos diz: pela fé, Sara concebeu e deu à luz, já fora da idade. Como eu já tinha falado aqui em cima, né? Que também estava na passagem aqui de Romanos. Continuando aqui em Hebreus, Hebreus 4, fala que pela fé Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. No versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que é protetor dos que o buscam. Depois lá em João 5, em João 5:4, também vai estar falando que porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 Pedro também, 1:7, fala que para que a prova da nossa fé, muito mais preciosa do que é o ouro que perece e é provado pelo fogo, e acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Tem outra passagem que fala que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, né? É o que eu estou explicando aqui, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Quando cremos na palavra de Deus, tudo prosperará. Se creres, comereis o melhor dessa terra. Mas tudo vai depender da nossa fé. Para a gente alcançar qualquer bênção, a gente precisa de acreditar que a gente vai conseguir, né, que vai chegar a hora certa da nossa bênção. Precisa acreditar. Então, o que é necessário é a gente acreditar, é a gente não perder a fé. Como na época de Noé, né, que Deus falou para ele construir uma arca, porque ia chover, né, ia ter um dilúvio. E quem não abrigasse dentro daquela arca ia morrer, né? Noé passou anos e anos construindo aquela arca, e as pessoas zombando dele, falando: mas é bobo demais, parece que tá doido. Não tem nem sinal de chuva, ele está construindo a arca. Demorou muito tempo para acontecer, mas depois do nada começou aquela chuva bem forte. Quem foi salvo? A família de Noé, né? Alguns casais de animais. E os que duvidaram, que não acreditaram, não tiveram fé, foram mortos. Então, tudo é necessário que a gente tenha fé e que a gente acredite. Essa é a palavra para nossa meditação hoje. Obrigada pela atenção.